da nova moda do momento são os bebês reborn, né? Que pessoas estão tratando como filhos de verdade. Não é meme. Hoje eu fiz o atendimento de uma mãe de uma bebê reborn. Talvez seja o caso da própria pessoa ou da família pensarem: será que não está precisando de alguma ajuda? Se isso não for uma psicose, uma ruptura com a vida real, eu não sei o que é psicose. Elas simulam partos, compram incubadoras, celebram aniversários de bonecas que pesam e que têm batimento cardíaco. E o que era para ser uma diversão para criança ou para colecionadores virou um fenômeno perturbador e as pessoas estão divididas. Será que isso tá certo ou realmente Jesus tá para voltar? Eu não estou suportando mais. Olá, pessoas, eu sou a Bia Rocha e hoje a gente vai tentar entender por que tantas mulheres estão trocando a realidade por uma mentira. E o que isso diz sobre a solidão, maternidade, redes sociais e o vazio que tá engolindo todo mundo por dentro. Talvez seja o caso da própria pessoa ou da família pensarem: será que não está precisando de alguma ajuda? Você já ouviu falar em maternidade de bonecas? Isso existe de verdade, tá? Em alguns lugares, mulheres estão alugando incubadoras falsas para reborns, aquelas bonecas hiperrealistas que parecem bebês de verdade. E não para por aí. Tem mulher contratando parteira para simular cesárea e levando boneca para consulta no pediatra. Pediatra também de verdade, com diploma na parede e tudo. Enquanto isso, seu filho tá lá gripado há 3 dias esperando encaixe no SUS porque a médica tá ocupada dizendo que o batimento cardíaco da boneca tá ótimo. Isso é bom. Já pensou se a moda pega? Na verdade, se a moda piora, porque não se fala em outra coisa. Daqui a pouco vai ter reborn com plano de saúde, vacina no cartão e vaga garantida na creche, enquanto a criança real tá lá na lista de espera até pra nascer. É dia de levar a Amora no pediatra de novo. Cara! E se você acha que isso é só ironia, meu amigo, o Dia da Cegonha Reborn foi aprovado na Câmara do Rio. Sim, é real e está no Diário Oficial. Pra quê? Ou seja, do jeito que a coisa tá indo, daqui a pouco vai ter reborn com CPF e RG, vai ter mãe cobrando pensão do pai ausente do boneco ou gente exigindo licença maternidade de um bebê reborn. A advogada Suzana Ferreira tem um escritório especializado em direito digital. Eu fui procurada por uma mãe de uma bebê reborn para regulamentar a situação da bebê reborn dela. Porque ela constituiu uma família e a bebê reborn faz parte da família dela. Só que o relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. Será que isso é loucura? Ou será que tem um vazio ali tentando ser preenchido? Se para alguns isso é simplesmente um direito, principalmente das mulheres, de poder ter um passatempo, assim como os homens que curtem carrinhos, videogames e super-heróis, o que eu super entendo, na outra ponta tem especialista alegando que quando esse cuidado vira um ritual obsessivo, que é o que a gente tá vendo por aí, pode ser um sinal de que a pessoa tá fugindo de um luto ou de uma carência profunda, não sabendo lidar com ela. Isso nos leva a uma pergunta bem séria e ao mesmo tempo bem louca. Até que ponto esse tipo de vínculo é saudável? E quando é que a fantasia vira um buraco emocional disfarçado de brincadeira? Os bebês reborns não são assim uma novidade no mercado. Eles surgiram lá nos anos 90 nos Estados Unidos como uma arte hiperrealista, voltada principalmente para colecionadores e amantes de bonecas. A ideia é criar bonecas com aparência e peso de um recém-nascido de verdade, com veinha pintada, dobrinha na perna e cabelinho implantado fio a fio. Um verdadeiro bebê cenográfico, daqueles que quando você olha meio de revesgueio, você não bota fé que aquilo é de mentira. E não é de hoje que os estudos vêm explorando as utilidades desses bebês na psicologia. Olha só que interessante, um estudo da PMC, que é tipo uma Harvard de pesquisas científicas, investigou que bonecas reborn poderiam ser úteis para idosos com demência. E o resultado foi um misto de nossa, que sensacional com cara. Eu não sei se esse negócio vai dar muito certo, não. O lado bom é que pacientes com Alzheimer que ganharam uma reborn para cuidar ficaram muito mais calmos, menos agressivos e ansiosos. A boneca virou uma espécie de objeto emocional, tipo um bichinho de pelúcia turbinado. Alguns idosos que nem reagiam a mais nada começaram a sorrir, falar com a boneca e até trocar as roupinhas dela. É como se um instinto maternal meio adormecido tivesse acordado, sabe como? O lado preocupante é que tem gente que acha que isso pode infantilizar o idoso, como se ele perdesse a dignidade.
E pior, em alguns casos, quando tiram a boneca, o idoso entra em desespero total, porque aquilo virou uma muleta emocional para ele. Conclusão dos pesquisadores: Reborn pode ser um remédio psicológico para demência ou até mesmo em alguns casos de perda e traumas, mas isso tem que ser usado com acompanhamento, não é mágica e definitivamente o Reborn não substitui o carinho humano de verdade. Importante lembrar que o uso da boneca nesse processo de luto e traumas é só uma fase. Se tudo caminha bem, chega um momento em que a pessoa ressignifica a perda e consegue seguir em frente sem precisar mais daquele apoio simbólico. Ou seja, a boneca deixa de ser necessária e aí é a vida que segue, literalmente. Mas vamos colocar um outro parênteses aqui. Uma coisa é você gostar e colecionar bonecas, usar isso como uma válvula de escape, um hobby. Outra coisa é você modificar a sua vida e a sua rotina, acreditando que aquele Reborn é realmente um bebê que precisa de você. Porque aí a gente sai do hobby e entra num lugar muito delicado, onde o brinquedo vira um substituto emocional de algo que talvez esteja faltando, como o afeto, o propósito ou até mesmo um senso de controle da própria vida. E vamos combinar, né, gente? O mundo tá muito estranho, o bom senso sumiu, a realidade parece piada, e aí os mais frágeis vão pirando nas suas loucuras, enquanto o resto do povo finge que o que tá vendo é normal. Isso é uma resposta do nosso tempo de insanidade. Uma cadela acabou de parir, você põe junto com os outros cachorrinhos um cachorrinho de borracha e perceba o que a cadela vai fazer com esse cachorrinho de borracha. Nada, porque ela entende que ele não tem vida. Então, no momento em que a gente começa a tratar bebê de borracha e de silicone e dá o status quase de ser humano, onde uma das prefeituras de uma das maiores cidades de Uberlândia vai decretar o dia da mãe do bebê reborn, nós estamos beirando a insanidade. A psicose se caracteriza pela fantasia. Se isso não for um sintoma psicótico atual, eu desconheço o que seja. Segundo os neurocientistas, o nosso cérebro é facilmente enganável quando o assunto é apego emocional. Ele não precisa de muita coisa para criar vínculo, basta um pouquinho de convivência, uma rotina e emoção para começar a tratar um objeto como se ele fosse gente. Quer um exemplo bem clássico? Quem aí nunca se esgualepou em lágrimas quando Wilson, aquela bola de vôlei com uma cara desenhada, caiu no mar no filme O Náufrago? O personagem do Tom Hanks, o Chuck, chorava desesperado, gritando Wilson! E a gente chorando junto por uma bola. Uma bola. É ou não é uma prova de que o cérebro da gente é facilmente manipulável pela sensação de companhia? Mesmo sabendo que o bebê é de silicone, o cérebro libera ocitocina, que é o famoso hormônio do amor. Então, pra ele, pouco importa se é um bebê de verdade ou se é um bebê de silicone. Dar mamadeira pra uma boneca, trocar fraldinha, embalar no colo, ativa os mesmos circuitos emocionais de quem tá cuidando de um bebê real. Mas isso pode virar uma dependência emocional bem perigosa, uma espécie de placebo afetivo, que acalma, mas não resolve o buraco emocional por trás daquilo tudo. Inclusive, quando eu vi essa explosão de mães reborns por aí, eu lembrei daquela série da Apple TV chamada Servante, que trata exatamente desse tipo de trauma. Quem aí já assistiu? Sem spoilers, a sinopse é exatamente essa aí mesmo, onde uma mulher perde o bebê e começa a cuidar de um reborn como se fosse um filho real, contratando até babá pra ele. A série tem uma vibe meio nebulosa, meio tensa, assim, sabe como? Porque por trás daquele boneco sendo tratado como um bebê real, por trás daquela esquisitice meio pesada, assim, dessa situação, tem uma dor bem profunda, um trauma não resolvido. E é isso que deixa tudo muito pesado nessa série. E quem diria que 6 anos depois do lançamento dessa série, a gente veria isso acontecer na vida real. E o pior, sendo tratado como algo absolutamente normal. E aí, jogando o fator redes sociais nesse bolo todo aí, fica tudo ainda muito mais inflamado. Se você der uma vasculhada por aí, você vai ver que é bem fácil de achar vídeos e posts de mulheres indo ao shopping comprar roupinha para reborns, fazendo festa de aniversário com direito a bolo e amiguinhas da boneca reborn. E aí todo mundo real vai ficando de lado e a timeline vira uma maternidade digital, só que com filho de mentirinha. Se é só um hobby, tipo trocar roupinha, pentear o cabelo da boneca, cuidar dela e um encontrinho de reborn no final de semana, tá tudo certo. Agora, se você começar a chamar o teu reborn de meu bebê, se você para no meio do trabalho pra trocar a fralda e dar mamadeira pra ele, aí talvez seja a hora de você revisar os boletos e lembrar que a vida adulta não aceita a fantasia como forma de pagamento. É verdade.
Uma possível explicação para essa explosão de mães de brinquedo vem de uma epidemia silenciosa chamada solidão. Não podemos esquecer das véias dos gatos, das véias das plantas. Eu tô nessa categoria, inclusive. E aí os bebês reborns entram nessa mesma lógica, só que com uma pitadinha de insanidade gourmet. Porque vamos combinar, né? Uma coisa é você cuidar de um ser vivo, tipo um pet que te olha, que mexe, que late, que mia. Outra bem diferente é você dar banho ou trocar fralda e conversar com um objeto que não tem vida. Queria meu boneco, entendeu? Não incomodou ninguém. Para você ver como a solidão não é brincadeira, a Organização Mundial da Saúde alerta que o isolamento social é uma ameaça à saúde pública comparável ao tabagismo e à obesidade, aumentando em 25% o risco de morte, em 50% de demência e 30% de doenças cardiovasculares. E essa realidade é especialmente preocupante para os jovens adultos que nasceram praticamente com o celular na mão. O que era para ser uma ferramenta de comunicação virou praticamente um abismo emocional, e eles acabam mais conectados com a tela do que com as pessoas ao seu redor. Nesse contexto, os bebês reborns podem ser uma companhia real para muitas mulheres que enfrentam a solidão urbana. Sem contar que a maternidade real é cara e nem um pouco fácil. Por outro lado, um filhinho reborn pode render uma maternidade muito mais perfeita, limpinha, cheirosinha e sem perrengues para expor nas redes sociais. Levei o Murilo no shopping no Dia das Mães e teve reações. No fim das contas, os bebês reborns acabam sendo aquele curativo emocional para uma sociedade que está cada vez mais sozinha, rodeada de gente, mas ainda assim se sentindo vazia. E esse fenômeno cutuca onde dói, no isolamento, na saúde mental e nesse looping maluco da vida moderna que tá todo mundo tentando dar conta. E o pior é que o nosso cérebro é facilmente enganável, ele se apega em planta, em pet, em reborn, até mesmo num Wilson da vida. Mas aí talvez o que esteja faltando mesmo não é mais distração, é menos tela, é menos ruído, é mais pensamento crítico. Menos conteúdo porcaria enchendo a nossa cabeça e mais direção. A gente precisa sair dessa correnteza que só arrasta e começar a nadar com propósito. Porque viver no piloto automático é fácil, o difícil é olhar pra dentro e se conhecer e decidir qual é o sentido de tudo isso pra mim. Você quer entender por que tem tanta gente perdida na vida e como fazer pra sair desse ciclo? Eu vou deixar um link aqui na descrição e no card pra você assistir depois desse vídeo sobre propósito de vida. Você tem um? Você sabe qual é o seu? Espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal e até a semana que vem. Tchau!